Nos últimos dias aconteceu bastante coisa no Capsule e eu queria trazer essas atualizações pra vocês. Tem uns dias que eu não tô postando vídeo, tá bem corrido, tá sendo bem desafiador fazer esse produto, então eu acabei focando bastante tempo pra fazer o desenvolvimento e não consegui focar tanto em produzir os conteúdos, mas eu quero trazer uma atualização um pouco maior aqui nesse vídeo. Então, já vamos direto ao ponto. Quero trazer um pouco de contexto aqui pra vocês, né, sobre os últimos vídeos. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria dar contexto aqui é sobre a ideia, né? A ideia é criar um aplicativo ou um software que a gente consiga enviar mensagem para a gente mesmo no futuro, que foi a ideia que surgiu durante um evento, né? Que eu fui um evento de marketing, que teve uma dinâmica. O apresentador pediu para a gente fazer um vídeo para a pessoa mais importante das nossas vidas e essa pessoa e a gente vai mandar esse vídeo para ela daqui a um ano. Então eu pensei em fazer uma aplicação que é exatamente isso, mas como a ideia estava só na minha cabeça, eu não podia manter ela na minha cabeça apenas, então eu saí pra rua, fui até o Sesc, fiz a validação com algumas pessoas e descobri se as pessoas acham isso relevante, se elas não acham isso relevante, qual que é o padrão de comportamento que elas têm em relação a isso e depois disso, né, partir para um protótipo e um pouco mais na frente ia virar um MVP. Então foi exatamente isso que eu fiz, né? Eu fiz essa etapa de fazer a validação, então criei um protótipo que tinha uma funcionalidade de demonstração, né? No último episódio que tá aqui no YouTube, vocês conseguiram ver que tem esse protótipo que tem a funcionalidade de demonstração. Ele ainda não enviava nada para o futuro, tipo, quero fazer o agendamento de uma mensagem para ser enviada, sei lá, dia 14 de novembro de 2026. Ainda não era possível fazer isso, mas você conseguia fazer uma simulação disso acontecendo. Então, eu queria mostrar para vocês a atualização do projeto. Mas antes disso, né, queria falar um pouco como foi a jornada disso. Até o final do vídeo eu vou mostrar aqui, tá? Isso já tá funcionando. Já tem esse MVP funcionando, mas antes disso eu quero passar um pouco como foi esse processo, que eu acho importante compartilhar isso também. Então, com a resposta dos testes, mano, surgiu muita dúvida, muita dúvida. Acho que a primeira dúvida que veio, né? Será que isso é escalável? Porque as pessoas. Qual foi a resposta das pessoas, né, com o protótipo? Que elas têm interesse em mandar mensagens para elas mesmas no futuro ou para outras pessoas. Só que o problema que estava tendo na hora que as pessoas iam responder se elas pagariam por isso, a resposta é eu pagaria, mas pagaria um valor baixo. Ou então, tipo, eu pagaria, mas eu não pagaria por mês. Porque não faz sentido, eu não vou mandar tanta mensagem assim pro futuro ou para as pessoas para que justifique eu pagar por mês. Então, se fosse para eu pagar, seria por cápsula, né, por unidade de mensagem enviada e seria um valor baixo. Então, eu fiquei pensando, tá, quanto que custa pra mandar uma mensagem? E aí eu fui fazer algumas contas e fiquei tipo, será que faz sentido seguir com esse produto, né? Será que eu pivoto pra alguma outra coisa? E aí até uma outra ideia de produto que veio pra mim foi, será que faz sentido eu criar um agente de IA plugado no WhatsApp que a pessoa possa mandar mensagem ou seguir para um app de journaling, né, que foi uma coisa que eu comentei nos últimos vídeos. E aí, mano, e aí que veio uma surpresa, assim, pra mim, né? Eu coloquei aqui. Eu tô usando bastante o Cloud. E uma coisa que eu coloquei aqui, né? Tá. O plano inicial é criar um SaaS que eu possa aprender, criar esse movimento, né? De criar um SaaS, porque eu sempre desisti das ideias que eu tive. E e aí eu pus aqui pra ele o que eu pensei. Eu pensei em pivotar a ideia, que eu acho que isso não é escalável, então eu pensei no seguinte: criar um agente de inteligência artificial no WhatsApp como um centro de bem-estar. Com esse agente, a pessoa ia conseguir fazer seu diário, ia conseguir conversar, receber conselho e se expressar de forma geral, né? Mas também ia ter a funcionalidade de cápsula, porque assim eu ia conseguir justificar que a pessoa pudesse pagar por mês. O que que você acha disso? E aí, o que mais me impressionou aqui no Cloud foi o seguinte, mano.
Ele falou assim, tipo, ao invés de você resolver o problema do modelo de negócio, você quer recomeçar do zero de um jeito ainda mais complexo e competitivo. E eu fiquei tipo, caralho, mano, faz total sentido. É exatamente o que eu falei aqui. O padrão de comportamento que eu tenho, que é desistir de um SaaS, ele tá falando, você tá fazendo exatamente o que você falou que faz, que é isso. E aí, esse nível de crítica e de direção que ele deu, mano, pra mim foi o divisor de águas de eu manter o uso aqui, tá? Então eu tô centralizando tanto código quanto dúvida, porque isso daqui foi ouro pra mim, de verdade. Foi a parte mais valiosa do até o momento, mais do que o código, porque código, ainda que demore mais pra fazer sem IA, a gente consegue fazer, mas esse tipo de coisa aqui, que às vezes a gente se engana, é, puta, isso daqui foi o que mais valeu pra mim de estar usando o cloud. E eu queria deixar isso muito claro porque é uma ferramenta que eu tava testando e agora eu já testei e eu tenho certeza que eu vou manter o uso dela, tá? E é isso, assim, e durante esse momento eu fiquei tipo uma semana e meia testando, pensando qual caminho que eu seguiria com isso. E queria compartilhar que é chato esse momento, tá? Não é uma coisa legal ficar fazendo pesquisa, você se sente preso, você sente que não tá saindo do lugar. Tiveram alguns ajustes ali no meio do caminho, né? Tipo, enquanto tinha a funcionalidade de demonstração, o botão ficava muito para baixo, então a pessoa não via que dava para fazer a demonstração. Ela só imaginava que essa mensagem ia chegar um dia. Mas durante alguns testes ali, né? Eu vi a pessoa testando na mão. Foi esse um dos feedbacks que eu tive. Então é isso, assim, fazer pesquisa é importante, mas por outro lado é cansativo e você sente que não está saindo do lugar. Claro, colher informação é valiosíssimo, mas por outro lado, você não está codando, você não está lançando uma funcionalidade, sabe? Então, colher informação às vezes é cansativo e eu queria compartilhar que esses últimos dias foi bem cansativo nesse sentido. E agora chegou a hora de eu mostrar a aplicação funcionando. Eu também vou mostrar partes do código que eu acho muito importante mostrar. Mas primeiro de tudo, eu acho que é mais importante mostrar a aplicação, o quanto que ela mudou. Então vamos lá. O que, que mais mudou aqui, né? Essa tela aqui, que é a tela de enviar uma cápsula, né? De você preencher, mudou completamente o design, tá? Eu quis mudar um pouco porque eu acho que estava um pouco quadrado, assim. Eu não estava gostando muito de como estava ficando. Então eu mudei algumas coisas, coloquei a funcionalidade de fazer pagamento também. É, eu estou usando dois gateways aqui diferentes, dois métodos de, de pagamento diferentes. Então você pode pagar por Pix ou cartão de crédito. Então eu já usei as minhas cápsulas gratuitas aqui. E aí eu coloquei também a funcionalidade de você só pode. É melhor eu até fazer o reset aqui, né? Peraí, deixa eu resetar meu banco aqui. Boa, então beleza. Eu resetei aqui o banco de dados e eu vou seguir o fluxo inteiro, né? Vou criar um novo usuário. Então, a, a mesma coisa aqui, eu mudei bastante essa tela também. Então, enfim, a aplicação inteira tá com um design bem diferente. Mas eu não vou focar tanto no design aqui, tá? Em outros episódios, talvez a gente fale um pouco mais sobre isso. Se você achar que isso é relevante também, posso trazer um pouco mais sobre como que eu pensei para fazer esse design, eu falo também. Mas vou pôr aqui meu e-mail. E uma coisa, a autenticação da aplicação, ela só funciona com link mágico por enquanto. Eu não coloquei usuário e senha, não coloquei, tipo, digita seu nome, seu sobrenome, e-mail, senha, confirma a senha. Eu preferi manter uma forma um pouco mais simples por enquanto, para eliminar passo, mano, para eliminar processo, porque quanto menos coisa tiver para a pessoa preencher e seguir com a aplicação, menos fricção a pessoa vai ter. Então, eu quero que a pessoa use isso aqui de um jeito fácil. E esse foi o jeito mais fácil que eu pensei. Então, para desenvolvimento local aqui vai chegar o e-mail e ele vai chegar aqui nesse e-mail TP, que é um serviço que já vem junto com o Supabase, quando você usa o Supabase. E aí uma das coisas que eu acho mais legal aqui, mano, esse template de e-mail, ele tá muito legal. Eu vou mostrar no código também como que eu fiz isso, mas hoje ele recebe esse e-mail, né, link mágico de acesso. Acesse sua conta, você solicitou acesso às suas cápsulas do tempo, clique no botão abaixo para fazer login de forma segura. Aí aqui ele fala que não tem senha para fazer login, rápido e seguro.
Você pode ou clicar no botão para acessar a cápsula, ou você copia esse link aqui, caso dê algum erro, né? Expira em 60 minutos, então se você não clicar em 1 hora, o link vai expirar. Então eu vou clicar aqui pra gente acessar, eu vou abrir aqui numa aba nova. E parece que deu ruim aqui no link mágico, parece que ele expirou. Vamos ver o que que deu de errado aqui. Bom, eu vou copiar aqui então o link. Eu vou vir aqui na parte que a gente estava. Vou colar o link e vamos ver se ele vai dar certo. Bom, deu algum erro aqui, mano. Deixa eu digitar de novo então. Mandar o e-mail. Dessa vez eu vou copiar o link na mesma URL que a gente estava. Que eu acho que pode ser alguma coisa assim. Beleza, agora ele criou. Tá, beleza. Então aqui na página das. Quando você faz login, você já cai aqui na página das suas cápsulas, né? Então, como que funciona? Na versão gratuita, que é a versão default, né? Quando você cria a sua conta, você tem direito a criar 3 cápsulas grátis. E eu achei legal colocar tudo isso. Eu acho que é bastante cápsula, né? Dá pra pessoa testar bastante. E eu quis deixar com 3 justamente para a pessoa poder testar bastante a aplicação e que ela consiga entender muito bem como que funciona. Então, a ideia é que a pessoa consiga testar bem. Então, vamos criar uma cápsula aqui para vocês verem como que ficou a experiência. Então, eu vou colocar uma mensagem aqui, Hello World, você edita a sua mensagem. Vamos anexar uma mídia aqui, pegar uma imagem minha. Eu adicionei esse campo aqui para a pessoa ter um título também, porque quando ela vai para a página de minhas cápsulas, é importante que a pessoa consiga identificar sobre o que é a cápsula, né? Senão não vai aparecer nada lá. Isso foi uma sugestão da Emily, inclusive, que eu coloquei aqui. É, mensagem de teste, vídeo e YouTube. Tem algumas outras melhorias também que eu já identifiquei, como o limite máximo do título e o limite máximo da mensagem também. Tá muito pequeno os dois. Tem que deixar um pouco maior. E o título eu vou colocar aqui pra cima também, mas eu não fiz isso ainda. Eu vou fazer assim que possível. Eu vou colocar isso para ser enviado daqui a um mês. Quando eu clico aqui, eu pré-visualizo como que vai ficar a cápsula, só para ter certeza. Então tem a opção de editar ou a opção de confirmar. Eu vou confirmar para criar a cápsula. E a cápsula já vai aparecer aqui, então aparece com a data de entrega e a data que eu criei. Então, tá aqui, né, para daqui a um mês, exatamente um mês, foi para mim mesmo. E aí eu tenho duas opções aqui. Eu posso pré-visualizar a cápsula ou eu posso cancelar. Para cancelar, tem a opção aqui de eu dizer qual foi o motivo. E quando eu cancelo, mas eu paguei, eu tenho a opção de fazer o reembolso ou usar isso como crédito. Eu vou fazer isso em seguida, tá? Primeiro vamos criar as 3 cápsulas aqui pra gente ver como que vai funcionar. Então eu vou criar mais uma cápsula aqui. É, Hello World 2. Vamos anexar. A gente não vai pôr mídia nesse pra gente fazer diferente. Teste YouTube 2 vai ser pra mim. E esse vai ser pra daqui 6 meses. Beleza, já apareceu a pré-visualização bonitinha. Beleza. Já, e aí aqui já tá aparecendo uma mensagem, né? Depois que você criar suas cápsulas gratuitas, você vai ter que pagar R$ 7,90. Beleza, então vou colocar aqui Hello World 3. Não vamos anexar a mídia. Teste YouTube 3. Essa cápsula não vai ser pra mim, vai ser pra Emily. emilytrajano26@gmail.com. Tá dando esse errinho aqui, preciso ver o que que é, ainda não consegui ver, mas sei que tá funcionando. Vamos colocar para enviar. Beleza, agora ele já tá mostrando aqui, né? Suas cápsulas foram usadas, as 3 que você tinha de limite. E a partir de agora, para você. Eu vou pôr numa prévia aqui só pra gente ver como que tá. Então a prévia tá com uma experiência bem legal. Tem uma animação, eu tô usando o Framer Motion para fazer essas animações
isso também foi feito com o Cloud, tá? E claro, eu precisei falar para ele qual é o estilo de animação que eu queria, como que eu pensei de fazer, qual que é a transição que tinha que acontecer, e ele fez, que é o mais importante. Mesmo que eu fale, ele teve a capacidade de fazer, que é muito importante. Então, beleza, eu pré-visualizei e agora vamos criar uma nova cápsula. Então, chegando aqui, já está mostrando que eu já usei as minhas três cápsulas gratuitas, que para eu criar a quarta eu tenho que pagar. Então, eu vou colocar para rodar aqui. Então, eu coloquei para executar aqui em segundo plano o Stripe. E aí a gente vai testar só com cartão de crédito, porque eu achei um pouco mais difícil para testar com Pix localmente. Então, vamos testar aqui com cartão de crédito. Eu vou apertar para processar. Chegando aqui, o Stripe ele dá pra gente alguns números de cartão pra gente simular todas as situações, né? Então eu vou simular aqui a situação que isso deu certo. Então vamos lá, colocar o cartão de crédito. Aqui o importante é que seja uma data válida, um número aleatório aqui, teste, teste. E esse daqui é o número para dar certo, tá? Então vamos clicar aqui, esperar ele processar o pagamento, vai voltar para a tela e já aparece aqui a mensagem que o pagamento foi confirmado. E quando o pagamento é confirmado, também já dispara o e-mail, tá? Eu acabei não mostrando isso no processo, né? Mas conforme você vai criando sua cápsula, a aplicação já vai disparando todos os e-mails transacionais, né, que a gente chama. Toda vez que acontece uma ação, eu disparo um e-mail. Então, aqui a cápsula do tempo foi criada, né? As três vezes que a gente criou a cápsula foi mostrando aqui. E quando o pagamento é confirmado, também aparece para a pessoa que foi confirmado. Se deu erro, aparece que deu erro e assim por diante. Mas eu achei importante mostrar isso, porque se em algum momento der qualquer erro na transação, tipo, a sua transação não deu certo e a sua transação deu certo, só que sua cápsula não está disponível. Então é importante que a pessoa tenha esse e-mail para mim e para ela, né? É uma garantia para nós dois. Então eu achei importante sempre mandar esses e-mails. Beleza, voltando aqui na aplicação, tá aqui nessa tela, né? A gente vai apertar para criar a cápsula e aí eu já tenho uma cápsula disponível de novo. Então, vindo aqui em minhas cápsulas, já mudou aqui, né? Tenho 3 de 4 cápsulas que eu posso criar, lá ele. É, beleza, vamos apertar para criar a cápsula. Hello World 4. Vamos colocar uma mídia de novo. Teste 4, teste 4 YouTube. Vamos colocar aqui 6 meses. Colocar para criar. E aí agora uma coisa que um teste que eu queria fazer com vocês, né? Essa cápsula aqui, ela foi paga, que foi a quarta. Essas outras não foram de teste. Quando eu aperto para cancelar, ele não aparece nenhuma opção, tipo, quero reembolsar, porque como é uma cápsula gratuita para você testar a aplicação, você pode cancelar, só que você não vai ter direito a ter essa cápsula de volta. Já essa cápsula que foi a paga, eu tenho a opção tanto de receber o reembolso quanto o crédito na conta, né? Então, o crédito é o direito de você poder ter direito a essa cápsula de novo. Então, se você apertar aqui, vamos colocar aqui. Não quero mais essa cápsula. Confirmo o cancelamento. E aí eu vou ter direito de fazer o meu envio. Eu vou ter direito de criar minha cápsula de novo. Então eu vou dar F5 aqui. Ele já até apareceu 3 de 3. Consigo criar. Deu algum erro aqui localmente, tá? Eu acho que localmente ele deve ter dado algum problema. Mas a ideia é que a pessoa consiga, se ela, se ela cancelar e pôr crédito na conta, ela vai poder criar a cápsula de novo. Então, é isso. E, bom, essa é a aplicação. A aplicação está funcionando assim por enquanto. Então, tem todos esses e-mails transacionais aqui que eu comentei. E é isso. Agora eu vou mostrar um pouco para vocês do código, né? Como que ele tá. Então, beleza. Uma das coisas que eu acho mais importante mostrar aqui é como que o e-mail é disparado, né? Então, eu pensei de criar uma cron. Cron é basicamente uma ação que vai ser executada de tempos em tempos. Então, todos os dias às 6 da manhã,
eu disparo eu disparo uma ação que vai ser executar essa rota da API aqui. Então, todo dia, 6 da manhã, ele vai executar esse cron job aqui. Aí tem vários console log mostrando o que está acontecendo para eu poder debugar isso. E aí o cron basicamente vê todos os e-mails que não foram enviados, né? Ele fica com status no banco de dados como pendente. Todos os itens que tiverem na lista com status pendentes vão ser enviados. Então é basicamente isso. É um jeito. Acho que foi o jeito mais simples que eu consegui pensar, pelo menos. Se você tiver alguma alternativa de como fazer isso, coloca aqui nos comentários, vai ser importante para eu saber também. Cheguei em pensar na alternativa de usar o Supabase, né? Ele também tem as funções dele para fazer isso, mas teria que escrever o código em Deno, se eu não me engano. E aí eu não achei tão interessante, eu preferi usar a Vercel para fazer isso porque eu achei mais simples de dar manutenção e eu podia escrever código só com Node, né? Então eu preferi seguir desse jeito. Tem um script aqui também no package.json que é para eu executar todos os e-mails. Eu vou executar aqui só para a gente ver junto em todos os e-mails transacionais. Isso daqui é basicamente um script que eu executo só para eu conseguir visualizar todos os e-mails que eu tenho, tá? Então vamos voltar aqui na aplicação. Ó, o último e-mail que eu abri foi esse aqui, ó. Aqui é. Então eu vou mostrar os e-mails aqui. Esse é o e-mail de acessar a conta. Esse é o e-mail para confirmar a conta. A gente não tem esse e-mail ainda, mas mesmo assim ele já tem um template. A gente não tem o e-mail não, né? A gente não tem o confirmar a conta porque, enfim, esse e-mail não é disparado ainda. Tem o e-mail de recuperar a conta, também não tem essa funcionalidade, você só coloca seu e-mail na aplicação e já recebe seu link de acesso. Aqui, quando a cápsula é criada, quando o pagamento é confirmado. Eu queria frisar aqui que tem um template de e-mail, então sempre vai ter um header, um footer e um conteúdo. Sempre vai ser esse padrão, porque fica mais fácil de a gente replicar, né? Então aqui quando não der certo o Pix, né, ele está aguardando o pagamento. Quando der problema no pagamento, ele também vai mostrar aqui, tipo, mostra o código de erro e tal. Problema na entrega e esse daqui vai ser mais pra mim, tá? Esse meio, tipo, se tiver muito erro, ele tem um sistema de admin aqui que ainda não tá pronto. No próximo vídeo eu pretendo trazer isso. Mas aqui, quando tiver muita falha de e-mail, tipo, ele dispara pra mim um e-mail, como eu sou o administrador, o meu e-mail ele tá cadastrado para poder visualizar isso, tá? Então, eu sempre vou saber quando o e-mail não foi enviado, porque mesmo que eu dispare na mão, eu tenho que saber qual e-mail que eu tenho que disparar. E essa ferramenta serve justamente para isso. Mas voltando aqui no código, o que, que a gente consegue fazer? O que, que eu queria mostrar, né? Eu queria mostrar justamente como que tá essa parte dos e-mails. Então, vamos abrir aqui. Então, eu dividi a parte do e-mail em vários componentes diferentes. Tem o componente de e-mail header, que é aquela parte de cima do e-mail. Tem o componente do footer também, que é aquela parte de baixo, obviamente. E para eu não ter que ficar escrevendo código HTML do e-mail, eu estou usando essa ferramenta aqui, que é o React Email. É uma ferramenta, mano, ela é muito boa. Ao invés de você ter que ficar escrevendo HTML, como que ela funciona, né? Acho que é importante mostrar isso aqui bem rápido. É basicamente uma ferramenta que você instala na aplicação e aí e aí você consegue escrever código usando JavaScript, né? Então, olha como que funciona aqui. Você importa section, importa uma linha, importa um texto e você usa ela assim, ao invés de você escrever código HTML. E como tem o Tailwind, puta, mano, você consegue usar todas as classes e todas as bibliotecas que você tem na aplicação com template de e-mail. Então, na hora que eu precisei fazer isso aqui, foi muito mais simples. Porque eu basicamente eu acabei não usando aqui, né? Como eu falei pro Cloud criar,
Eu não especifiquei para ele usar o Tamed, mas não tem problema. Também ele fez o serviço bonitinho e enfim, é assim que funciona a parte do e-mail. Outra coisa muito importante que eu coloquei aqui foi o serviço do PostHog para fazer a parte de analytics e tracing de erro também. Eu quis usar o PostHog justamente porque ele é uma ferramenta bem ampla, então você consegue ver desde de mapa de calor, você consegue ver. Deixa eu até abrir ele aqui. Você consegue ver o mapa de calor, traqueamento de erro, evento personalizado. Então é uma ferramenta que tem muita coisa. E para eu não ter que ficar instalando um monte de coisa diferente, eu preferi usar isso aqui, tá? Eu achei bem mais fácil. Então, como que tá funcionando, né? Eu coloquei aqui vários logs na aplicação. Então, deixa eu abrir aqui o log para vocês verem. Abrindo aqui, então, toda vez que a gente, tipo, clica em um botão, que a gente executa uma ação, é disparado evento personalizado aqui. Então, exemplo, deixa eu limpar aqui, eu vou clicar em criar cápsula. Aqui, ó, ele já falou, tipo, checando cota, né? Que é como eu organizo a parte de pagamento. Então, o usuário usou três cotas, ele tem o total de três, usando três, tá faltando um. Eu acho que esse tá faltando um é por causa daquela compra que a gente fez, tá? Porque senão devia estar faltando zero, né? Mas, enfim, ele sempre vai disparando aqui esses eventos. E aí, quando eu entro lá no post log, eu consigo ter a visualização de quais eventos foram disparados. Então, eu consigo criar métricas, consigo criar dashboard específico para eu conseguir fazer a sua visualização. Eu ainda não fiz nenhum dashboard customizado aqui, mas eu já consigo acessar aqui esse Web Analytics, consigo ver quantos visitantes, quantos page view eu tenho, quantas sessões. Consigo ver aqui também onde as pessoas mais clicaram por página, né? Então, entrando aqui nessa página, eu consigo ver qual parte as pessoas mais clicaram. Consigo ver também o replay, né? Então, todas as sessões ficam gravadas, ó. Isso daqui é muito legal, porque eu consigo ver como que a pessoa usa a aplicação. E isso daqui é o tipo de dado muito rico pra gente, porque a gente consegue ver, enfim, qual que é o comportamento, né? Às vezes é uma área que a pessoa clica que não é clicável. Então é importante a gente saber isso pra gente conseguir fazer as melhorias contínuas na aplicação, né? Bom, e falando mais um pouco de código, como que eu fiz para executar os prompts, né? Acho que é importante compartilhar isso. Primeira coisa que eu faço aqui é executar o Cloud. E aí, quando a gente vai executar alguma coisa, exemplo, vamos supor que eu quero criar uma aplicação, uma feature que. Então, vamos supor que eu quero criar uma feature que a pessoa possa compartilhar a cápsula nas redes sociais, né? Então, um exemplo. Quero criar a funcionalidade de compa compartilhar as cápsulas com meus amigos nas redes sociais. Eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso simplesmente dar um Enter, ou eu posso apertar Shift Tab e colocar no Play Mode. E aí no Play Mode eu sempre é um modo que ele vai planejar como fazer isso. Ele vai ler toda a aplicação, não toda, né? Ele vai ler toda a aplicação dos arquivos que ele precisa, ele mesmo vai identificar para que ele consiga fazer todo o plano, todo o modelo de arquitetura, todo o modelo de produto também, para que isso aconteça. Então, é importante dizer aqui, tipo, analise todos os analise todo o projeto e, e veja o que é necessário fazer para que essa feature funcione bem. E aí, quando você dá um Enter, ele vai fazer todo esse planejamento e vai te entregar um plano muito concreto aqui. Então, tem que saber medir muito bem a hora que você vai usar o modo de planejamento, porque ele também vai usar token e a gente paga por token. Então, tem que saber medir isso muito bem, tá? Ou quando você vai usar o modo de ação, que aí ele já sai fazendo. Quando é para fazer uma coisa do zero, assim, tipo, vou fazer uma feature, eu prefiro que eu prefiro usar o modo de planejamento.
E também tem uma segunda opção que eu gostei bastante de usar, que é vir aqui no Cloud Chat, falar para ele, né? E antes disso, é importante dizer, eu tô separando aqui por projeto. Então, eu criei um projeto, coloquei toda a pesquisa aqui, né, que eu fiz com as pessoas. Eu baixei a planilha do Google, fiz upload do CSV aqui, então ele tem o dado de todo mundo, o dado das respostas, das pessoas, da idade. E aí eu sempre vou alimentando aqui para que ele sempre tenha o contexto do que está acontecendo. Então, se eu vier aqui falar para ele, quero criar a funcionalidade de compartilhar cápsula com as pessoas, ele vai ter o contexto e vai saber que é a hora certa ou não de fazer isso. Então, é importante dizer isso para vocês. E agora eu posso vir aqui falar para ele que eu quero fazer isso e eu quero e, e aí eu peço ajuda para ele para planejar essa funcionalidade. E aí eu peço para ele mesmo gerar os prompts para colocar lá no Cloud Code. Então eu uso o Cloud Chat para me ajudar a planejar, vou lá no Cloud Code e mesmo no Cloud Code eu gosto de usar aquele modo de planejamento, tá? Eu acho bem importante usar ele quando é para fazer funcionalidade. Então eu queria repetir isso mais uma vez porque é importante usar esse modo quando ele realmente for necessário. Sobre a aplicação e sobre código, é basicamente isso que eu tinha para compartilhar. Agora eu queria mais falar um pouco sobre a parte de criar startup e de empreender, né? Essa parte eu quis seguir bem como fala no livro do Startup Enxuta, que é construir, medir e aprender. Eu acho bem importante seguir isso. Claro, né? Eu podia simplesmente ter criado a aplicação e ter criado o tráfego, ter feito a propagação do produto. Mas eu não gosto muito de fazer isso porque eu não teria segurança, sabe? Tipo, eu não ia ter base o suficiente para eu seguir com o produto que tá na minha cabeça. Não é o tipo de coisa que eu gosto de fazer, até porque é um produto que não, eu acredito que não dê para fazer isso. Tem produto que dá pra gente concorrer, né? Tipo, exemplo, Uber. A gente sabe que as pessoas já compraram a ideia de se locomover usando o aplicativo. Então, eu não tenho que validar que as pessoas fariam isso. Isso se chama salto de fé no mundo de startup, né? Eu podia dar o salto de fé no seguinte: as pessoas usariam um aplicativo para se locomover? Porque a gente já tem essa resposta hoje. Existe o Uber, 99 Táxi, existem vários aplicativos. Mas eu não pude fazer a mesma coisa com essa aplicação, porque eu não conhecia nenhuma aplicação que fazia a mesma coisa. Então eu não podia dar um salto de fé, eu tinha que fazer a pesquisa. Então é importante fazer esse tipo de coisa quando a gente não pode dar o salto de fé. É muito mais para poder fazer as coisas de um jeito consistente, sabe? E seguir é, de uma forma progressiva. Então isso me permitiu evoluir de uma forma bem progressiva, sabe? E o maior aprendizado dessa semana, com certeza, foi que é muito fácil desviar do que a gente quer fazer. Vocês viram, né? Eu mostrei lá no Cloud ele falando, tipo, ao invés de resolver o problema do modelo de negócio e precificação, você está querendo pivotar e fazer outra coisa. Só que você ainda não validou a ideia do seu produto. Então, não faz sentido pivotar agora. E, mano, tipo, a minha vontade de pivotar foi gigante, porque quando eu pensei na ideia de poder fazer um agente, é muito mais atraente, né? É muito mais sexy querer fazer uma coisa com IA hoje do que fazer um produto sem IA, porque hoje não tem IA no produto. E a gente sabe que tem vários investidores de olho em produto com IA. É uma coisa que tá na bolha, e é uma bolha hoje, tá? Eu acredito que seja uma bolha. É, foi uma coisa que me atraiu e quase me enganou. Mas com a ajuda do Cloud ali eu consegui manter o foco e fui para outro caminho de persistir, né? Tem o momento de perseverar e o momento de pivotar. O momento agora é de perseverar, então eu vou seguir com essa ideia. Ah, vou seguir com essa ideia e nos próximos passos vamos ver como vai ser. Tem que validar e ver se vai dar certo ou não. E aí, conforme o tempo for passando, eu posso ir adicionando mais complexidade, mais funcionalidade. E não quer dizer que não vai ter o agente de IA. Quer dizer que primeiro eu tenho que validar isso que eu já sei
eu tô fazendo, sabe? Eu já sei que as pessoas usariam isso e que elas pagariam por isso. Só que é importante também não ignorar essas ideias que a gente vai tendo. Isso essa ideia que eu tive aqui de criar esse agente de IA, eu documentei tudo isso que eu pensei. Então, eu criei um Trello, coloquei como funcionalidade futura, implementar esse agente de IA. Então, eu não desisti da ideia, eu só estou focando no foco principal da aplicação, que é mandar mensagem para o futuro, né? Então, é isso, assim, para não perder a ideia, eu coloquei no Trello e recomendo que você que tem uma aplicação, você que está querendo empreender, escreve no papel, assim que você tiver a ideia, só para você não perder, vai lá no Trello em seguida, coloca toda a sua ideia lá. Se você precisar refinar a ideia, usa o chat GPT, usa o cloud, usa a inteligência que você tiver acesso para você conseguir refinar e ter a ideia bem redondinha para você não perder ela no futuro, porque pode ter certeza que depois você vai voltar nisso, tá? Então é isso, né? Acabei levando um tapa na cara do Cloud, ele falou para eu não pivotar antes de validar a ideia, então eu tive que perseverar e eu tô muito feliz com essa decisão. Eu acho que é a decisão certa pro produto. E eu queria saber de você, se você já desistiu de alguma ideia boa que você teve, é, porque é isso, né? Às vezes a gente segue esse caminho de querer fazer uma coisa complexa, a gente tem a aplicação e aí a gente quer adicionar uma nova camada de complexidade e não foca. Então, eu queria saber de você, se você já teve a mesma dificuldade de não conseguir focar em uma aplicação e não conseguir pôr um produto no ar para funcionar. Me conta aqui nos comentários como foi sua experiência criando um produto, criando sua startup e querendo empreender. E se você também tiver alguma dica do que eu posso seguir, do que eu posso fazer, eu tô totalmente aberto. Então, de novo, coloca aqui nos comentários qualquer coisa que você queira contribuir, qualquer aprendizado que você acha que faça sentido eu ter nesse momento. Mas quero muito saber de você também. Quero que a gente possa, enfim, trocar ideia, compartilhar, né? A ideia é fazer isso aqui em público. Então, eu quero muito que vocês digam o que vocês estão achando, digam qual foi a experiência de vocês criando SaaS, criando a própria startup. E é isso. Se você puder deixar um like, se você puder seguir aqui também vai ajudar bastante. É desse jeito que o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Então, é isso. Espero que a gente possa se ver nos próximos episódios. No próximo episódio, eu espero trazer a landing page do produto para a gente poder criar um tráfego, divulgar isso. Também quero mostrar um pouco mais sobre a parte de administração ali para fazer o monitoramento do envio de e-mail, né? Quero do envio de e-mail e dos pagamentos, então eu vou mostrar isso também. Mas por enquanto é só tudo isso aí que aconteceu. Eu acabei não conseguindo fazer os vídeos dos episódios anteriores, então esse vídeo acabou ficando um pouco longo. Então me desculpa por isso, é um pouco difícil de manter todas essas coisas acontecendo, né? Criação de conteúdo, trabalho, criação do SaaS acabou dando bastante trabalho, então eu espero até nos próximos vídeos não fazer um vídeo super produzido e mais um vídeo com o conteúdo mesmo, né? O mais importante é compartilhar e não ter um vídeo super produzido. Então eu vou seguir um pouco mais isso assim para eu não ficar travado e não deixar de trazer o conteúdo aqui, porque é uma coisa que eu acho muito legal e eu quero muito ter mais consistência nisso. Então, só queria compartilhar isso. E é isso aí, obrigado por ter assistido até aqui, por ter acompanhado. Me segue no Instagram, me segue no TikTok e aqui no YouTube. Valeu!